Por que voltei ao pecado mesmo após me converter? Eu pensei que depois de me converter, tudo seria diferente. Que eu nunca mais sentiria vontade de pecar. Que minha vida seria perfeita, santa, reta e que o Espírito Santo em mim me impediria de cair. Mas não foi assim. E se eu estou sendo honesto, houve momentos em que caí. Feio. Voltei a práticas que havia abandonado. Fiz escolhas que envergonhariam a fé que professo. Me peguei de novo nas garras de pecados que eu tinha prometido deixar para trás. Por quê? Como isso aconteceu? Essa é a pergunta que não saía da minha mente. Se eu sou um filho de Deus, como posso ter voltado ao pecado? Talvez você esteja se fazendo a mesma pergunta. E é exatamente por isso que este vídeo existe. Para te lembrar de que você não está sozinho, que há esperança, e que Deus ainda tem planos para você, mesmo depois da queda. 1. O engano de pensar que a conversão é o fim da luta. Quando aceitamos Jesus, experimentamos uma mudança verdadeira e profunda. O Espírito Santo passa a habitar em nós, mas isso não significa que nossa carne foi aniquilada. A Bíblia é clara: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. O Espírito se alegra com a salvação, mas a carne, essa parte caída de nós, ainda luta. E o inimigo sabe disso. Ele não desiste de tentar nos derrubar. Aliás, muitas vezes ele intensifica os ataques depois da conversão. A vida cristã não é uma linha reta ascendente. É uma caminhada cheia de altos e baixos. E quando não estamos firmes na palavra, na oração, na comunhão e na vigilância, corremos o risco de escorregar. 2. A armadilha da autoconfiança. Um dos maiores erros que cometi foi pensar que estava forte o suficiente para resistir por mim mesmo. Comecei bem, orava, jejuava, lia a Bíblia, estava na igreja, mas com o tempo me acomodei. Fui relaxando. Pensei, agora estou firme, não preciso mais lutar tanto assim. Foi aí que o inimigo me pegou. Porque quando achamos que estamos firmes, é exatamente quando estamos mais vulneráveis. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10:12. A autoconfiança é inimiga da dependência de Deus. Quando deixamos de buscar o Senhor todos os dias, como se dependêssemos dele para respirar, o pecado se aproxima sorrateiramente. E, se não vigiarmos, ele nos vence. 3. A sutilidade do pecado. O pecado raramente chega com cara de pecado. Ele se disfarça, se apresenta como algo inofensivo, como uma pequena concessão. Comigo começou assim: só uma olhadinha, só uma conversa, só um pensamento. Mas esse só foi abrindo brechas que logo se transformaram em comportamentos. E comportamentos formam hábitos, e hábitos formam prisões. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Tiago 1,14. O pecado nasce no coração, cresce na mente e floresce nas ações. Se não o matarmos ainda em semente, ele nos dominará quando se tornar fruto. 4. A dor do remorso e o caminho do arrependimento. Depois que caí, veio a vergonha, a culpa, o remorso. Me senti indigno, sujo, hipócrita. Como eu poderia orar de novo? Como levantar as mãos na igreja? Como olhar para Deus depois do que fiz? Foi então que o diabo sussurrou: agora acabou. Deus não te quer mais. Você foi longe demais. Mas essa é a voz do acusador, não de Deus. A voz de Deus não condena. Ela chama. Ela exorta com amor. Ela corrige com graça. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desanimes quando por ele és repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama. Hebreus 12:5-6. O remorso nos afasta de Deus, mas o arrependimento nos aproxima, e o arrependimento é sempre um convite de volta à casa do Pai, como o filho pródigo, que voltou imundo, quebrado e com fome, e foi recebido com festa. 5. O perdão é real.
mas também é transformador. Uma das maiores mentiras que o inimigo planta é que Deus perdoa, mas guarda mágoa. Como se o perdão de Deus fosse parcial, condicional, frágil. Mas veja o que a palavra diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Deus perdoa de verdade, e não apenas perdoa, Ele purifica, Ele nos lava, Ele restaura nossa dignidade, Ele nos chama de volta para perto. Mas aqui está a chave. O verdadeiro arrependimento nos transforma. Não é apenas sentir tristeza, é mudar de direção. É odiar o pecado que antes nos dava prazer. É não querer mais viver longe da presença de Deus. 6. Cair não é o fim, é um chamado para recomeçar. Se você caiu, saiba, isso não precisa ser o fim da sua caminhada com Deus. Pode ser, na verdade, um recomeço mais profundo, mais consciente, mais dependente dele. Davi caiu, fez coisas terríveis, mas se arrependeu. Escreveu o Salmo 51 em lágrimas, e Deus o restaurou. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas chorou amargamente, foi perdoado e se tornou uma das colunas da igreja. O importante não é o número de vezes que caímos, mas o número de vezes que nos levantamos e voltamos para os braços do Pai. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Provérbios 24:16. 7. Como não voltar ao pecado novamente? Se você já caiu, a pergunta agora é: como permanecer firme? Aqui estão 4 práticas essenciais. A. Arrependimento diário. Não espere cair para se arrepender. Confesse a Deus tudo, todos os dias. Mantenha seu coração sensível. B. Alimentação espiritual constante. Leia a Bíblia todos os dias. Ore sem cessar. Louve mesmo sem vontade. A fé se fortalece quando é alimentada. C. Fuja das ocasiões. Não teste seus limites. Fuja das situações que te levam ao erro. Fuja como José fugiu da mulher de Potifar. D. Ande com quem te fortalece. Se afaste das amizades que te empurram para o pecado e se aproxime de quem te aproxima de Deus. 8. Deus ainda tem um propósito para você. Talvez você ache que perdeu tudo, que seu chamado foi enterrado, que sua queda anulou o plano de Deus. Mas isso é mentira. Deus sabia de cada falha sua antes mesmo de te chamar. E ainda assim, Ele te escolheu. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. O pecado pode atrasar, mas não cancela o propósito de Deus. Se houver arrependimento, a história de Jesus com Pedro é prova disso. Mesmo depois da negação, Jesus o procurou, o restaurou e o comissionou. 9. Confesse, compartilhe, restaure. Eu estou compartilhando essa dor porque quero que você saiba. Não é vergonha confessar. Vergonha é viver escondido, fingindo sendo escravo do pecado em segredo. Tiago 5,16 diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A confissão traz cura. Não esconda sua dor. Procure alguém de confiança, compartilhe sua luta, peça ajuda. Você não precisa lutar sozinho. 10. Você ainda é filho e o Pai te espera. No fundo, o que mais me libertou foi lembrar que Deus ainda me chamava de filho. Ele não me rejeitou. Ele me esperou. Ele me amou quando eu estava sujo, ferido, envergonhado. Como o pai do filho pródigo, ele correu ao meu encontro, me abraçou, me vestiu de novo, me deu um anel e disse: Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Lucas 15:24. E é isso que ele quer fazer com você hoje. Conclusão. Ainda há esperança para você. Se você voltou ao pecado depois da conversão, não desista de Deus, porque Ele não desistiu de você. Se você está cansado de cair, clame por ajuda. Se sente sujo, Ele pode te lavar. Se pensa que foi longe demais, lembre-se, o sangue de Jesus cobre até os pecados mais profundos.
Você pode começar de novo, agora, aqui, com lágrimas e sinceridade. Deus está pronto para te restaurar. Se esse vídeo falou com você, escreva nos comentários: Deus está me restaurando. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Vamos espalhar graça e verdade. Nos vemos no próximo vídeo.